Já estamos caminhando para trabalhar aí toda a literatura. Claro que não dá para trabalhar uma literatura exaustivamente, não por mim, por vocês. Não tem como dar conta de tudo isso. Por mim, eu falaria de obras aí, o quanto quisessem. Eu amo trabalhar literatura, então por mim, tranquilo. Mas vocês não vão conseguir dar conta, porque vocês, como diziam os meus alunos, têm outras disciplinas para estudar. E eu vou entender isso, com certeza, eu sou uma pessoa que eu entendo. Na terceira fase do modernismo, vai ter uma geração que ela é uma geração também chamada de a geração de 45. Também eles dão o nome de literatura pós-moderna. E aqui eu peço a vocês que não confundam essa ideia do que é pós-moderno com a filosofia, que uma coisa é a filosofia pós-moderna, com a literatura. É apenas uma questão didática. Quando nós trabalhamos na literatura essa questão dos nomes, da estética, da escola, é uma questão didática. Moderno, pós-moderno aqui, uma literatura pós-moderna, um estilo pós-moderno, é tudo que vem depois do moderno. Então, se a gente pensar nesta terceira fase, nós temos uma fase que ela é longa, ela é imensa. Só que nós também já trabalhamos didaticamente com a chamada literatura contemporânea. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu acho difícil essa literatura contemporânea porque ela é muito ampla. Tem muita coisa. Como selecionar esta literatura? Vou tentar falar alguma coisa na próxima aula, já vou postar, mas eu sinceramente acho difícil. Estava fazendo um apanhado das questões só Enem, que o Enem trabalha bastante com essa literatura contemporânea, muito mais do que a VUNESP, que trabalha para a UEA, porque a VUNESP ela vai se ater, se for literatura amazonense, nos autores ali do Clube da Madrugada, geralmente é o Tiago de Mello, é o Márcio Souza e outros poucos. Já o Enem não, são muitas questões. E muitas vezes autores que, olha, que eu já li muito, muito, muito. Eu sou uma leitora. Não estou falando isso para me exaltar, tá? Eu também tenho falsa modéstia. Eu leio muito. Eu sei muita coisa porque eu leio muito. Mas tem muitas coisas que eu ainda não li. Do Enem, só para vocês terem ideia. E eu leio muito. Então, quando eu não consigo ler um livro todo durante o ano, mas boa parte dele eu já li. Agora, se somar as leituras que eu já fiz nos anos que eu tenho aí, muita coisa. Então, é isso que a gente vai ver a partir daqui. Mas nessa geração chamada também de terceira fase, que é a geração de 45, é tranquilo. Porque nós temos uma geração ali que vem depois da Segunda Guerra Mundial, né? E já vai inaugurar no Brasil também uma nova fase que nós temos, início da Guerra Fria no mundo. Então, é tranquilo. Alguns autores que nós vamos verificar com mais calma, que é um Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, nós vamos ver um pouquinho da poesia concreta, Ferreira Goulart, então algumas coisas bem tranquilo mesmo. No contexto histórico, como eu falei, nós temos o final da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui trouxe um transtorno para o mundo. É muito fácil quando nós olhamos tudo o que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, agora do presente para trás. O difícil, primeiramente, foi a perspectiva que as pessoas tiveram antes da Primeira Grande Guerra Mundial. No primeiro momento, eu digo até que de entusiasmo. Depois de decadentismo, nós vamos ver o que é o final de 1800, que já havia prenúncios da Primeira Guerra Mundial, baseado ali em toda a literatura que vem de Arthur Schopenhauer, que nós vamos ter já no simbolismo, essa literatura decadentista,
Vamos ter uma primeira fase ali do modernismo, mas no Brasil é uma literatura de ruptura, mas que já passa por uma Primeira Guerra Mundial e já sabe o que aconteceu. Nós vamos ter algo muito quebrado na segunda fase do modernismo, porque está entre as duas grandes guerras. Nós temos guerras, duas grandes guerras. Temos a Primeira Guerra Mundial, temos o que aconteceu ali com a Alemanha e o que foi Hitler, temos também o sufoco do fascismo na Itália, temos a chegada de imigrantes no Brasil, temos um mundo desequilibrado economicamente, politicamente também, na questão social, e um mundo que continua ali com a viseira que nós vamos ter os nossos autores, um Drummond e muitos outros, tentando tirar essa coisa fechada, da visão fechada em que a humanidade se encontra. Mas também o transtorno da Segunda Guerra Mundial vai acarretar mais ainda esta questão do individualismo. Nós temos um início de 1900 em que as novas tecnologias, de alguma forma, elas trouxeram, antes, né, quando surge ali de 1900, uma certa alegria, porque pensava o seguinte: olha, o mundo está avançando em descobertas científicas, tecnológicas, que a gente já vê desde o Renascimento, tudo isso. Então, alguma coisa boa vai acontecer. Havia um certo entusiasmo, que aqui não vai haver. Porque todo esse progresso, a própria teoria da relatividade, o que contribuiu para, na Segunda Guerra Mundial, os efeitos da bomba atômica. O homem construiu a bomba atômica, os aviões que dizimavam a guerra, né? Que foram usados de uma forma muito cruel. Então, tudo isso vai provocar um individualismo na humanidade, uma falta de solidariedade, que o Drummond, desde a segunda fase, ele já lutava por isso. Que ele dizia: vamos de mãos dadas. E a humanidade já não via mais isso. E na segunda fase não era bem essa tentativa de trabalhar essa ideia do individual. Ainda eram os tipos sociais que eles prevaleciam. Outra coisa, no Brasil nós temos a situação do Getúlio Vargas, que ele não está bem no poder, não era das melhores. Nós temos um Getúlio Vargas que ele vai ao poder com a ajuda dos militares e automaticamente com a elite brasileira, e aqui nós temos esse afastamento, né? Quem colocou no poder se afasta, já planeja outras coisas. Nós vamos ver que vai desaguar no golpe militar, e nenhum golpe ele acontece do dia para a noite, ele leva etapas. Nós temos o Eurico Gaspar Dutra, que vence as eleições de 1946, temos o início da Guerra Fria, aí realmente nós vamos ter aqui na Guerra Fria essa separação dos dois blocos, do capitalismo e do socialismo, enquanto que na segunda fase do modernismo nós temos apenas a discussão entre um capitalismo e um socialismo. Temos no Brasil época de perseguição, de luta, mas os autores estão discutindo. Se você observar na segunda fase o que foi ali São Bernardo, do Graciliano Ramos, por que ele constrói duas personagens como Paulo Honório e Madalena? Justamente para exemplificar o que o Brasil passava. Quando veio o início da Guerra Fria, o mundo ele está dividido em 12 grandes blocos. Temos em 1951 a volta de Getúlio Vargas ao poder. Não podemos esquecer que foi um governo realmente populista, né, popular, que arrebanhava multidões. Nós vamos ver o Érico Veríssimo, quando ele constrói a obra Incidentes em Antares, ele vai construir esta obra em 1971, mas ele contextualiza na segunda fase. Mas esta segunda fase da obra Incidentes em Antares, que ele é um autor, o Érico Veríssimo, ele é um autor da segunda fase, ela trabalha até 1945, não, até
a ilharga, quero falar ilharga, né? Até o início ali, 1963, que vai dar início mais tarde, 1964, à ditadura militar. Então, passa pelo suicídio de Getúlio Vargas, passa pela queda dele em 1945, passa pela volta dele em 1951, passa pelo suicídio dele, né, que a situação econômica do país era grave, do Brasil estava numa situação muito complicada, uma divisão muito grande. Na obra, inclusive, de Incidentes em Antares, ele vai usar a personagem do Coronel Tibério, que vai enriquecer também, porque ele oferecia favores políticos e se aliou a Getúlio Vargas, mas ele era uma pessoa muito desonesta, e que tinham poder, era um Brasil e é um Brasil de oligarquias. Quando passa pelo suicídio de Getúlio Vargas na obra, inclusive tem uma empregada do Coronel Tibério, que ela desesperada, e ela diz o seguinte: ai, o que vai ser dos pais dos pobres? Porque o Getúlio Vargas ele era chamado de pai dos pobres. E o Tibério ouve aquilo ali e vai dizer: os pobres vão continuar tão pobres quanto Getúlio Vargas. Enquanto vão continuar tão pobres da mesma forma da época de Getúlio Vargas. Porque só era um governo populista, né? Fez reformas, fez. Mas era política. E era a política brasileira. Então, nós temos tudo isso, o Brasil passa por isso, suicídio de Getúlio Vargas, que vai ser uma comoção popular. O momento político era um momento bem complicado, não é à toa que nós vamos ter ainda na segunda fase, nós vamos ter uma segunda fase, que é um momento assim, muito importante para compreender o que vai ser a terceira fase do modernismo. Os autores da segunda fase, eles não morreram, eles continuam escrevendo, mas didaticamente eles estão inseridos na segunda fase. Então, não é à toa quando um Drummond ele constrói o poema lá, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E ele diz: nunca me esquecerei daquele dia das minhas retinas tão cansadas. Por que ele usa retinas aqui para a visão? Ele estava cansado de ver tudo aquilo, era um momento de muito conflito político, social, pessoas passando fome, a miséria aumentando, o Brasil precisando mudar, e as pessoas continuavam com a viseira, que é comum. Você vê uma época de eleição, as pessoas continuam com uma viseira, não conseguem ter uma mentalidade mais crítica em torno disso. E a política do Brasil é sempre a mesma velha política. A política do Brasil é uma política de feudos, de domínio de maiorais. Mas quem está entrando também no poder quer construir o seu feudo. Dificilmente vai mudar. Quer prolongar aquilo que o Jorge Amado ele constrói lá na obra Gabriela Cravo e Canela, quando coloca ali o coronel, que era o Ramiro Bastos, que ele representava a velha oligarquia, com o Mundinho Falcão. Quando o Ramiro Bastos morre, o Raimundo... Agora, Mundinho Falcão, que era Raimundo mesmo, ele ganha o poder, mas ele se alia à velha oligarquia. O Jorge Amado, ele tinha sido do Partido Comunista e ele saiu também do Partido Comunista, que ele vai dizer: as velhas oligarquias elas vão se aliar às novas oligarquias, mas o Brasil é um Brasil de oligarquias. E se você olha a história da literatura, que eu entendo um pouquinho de literatura, você vai ver que isso não muda. E automaticamente, depois de Getúlio Vargas, antes da ditadura militar, nós vamos ter um governo de Juscelino Kubitschek, em 1965, que ele consegue transformar o Brasil 50 anos em 5, realmente, transforma Brasília, tantas coisas, mas ele também provoca um problema de urbanização. Esse crescimento desordenado, o êxodo rural, sem planejamento para todos. Eu estou falando de não falo de Brasília, né? Que Brasília foi projetada, mas o Brasil não foi.
Sempre vai ter uma parte do Brasil que foi a parte do Brasil esquecida. Então, aqui na literatura, o papel de quem trabalha com a literatura é alfinetar, é cutucar todo mundo. Então, por exemplo, quando eu falo de uma obra literária que ela não presta, porque ela não tem esse propósito de alfinetar, de transformar, de ter uma mentalidade crítica. Escrever, todo mundo escreve. Agora, ter esse poder de alfinetar, de enxergar o que ninguém enxerga, como dizia Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Brás meteu o nariz onde ninguém mete. Esse é o papel da literatura. Essa é a literatura que transforma, que ela pode alienar também. Então, aqui nós temos um Brasil que floresceu, porém com muitos problemas urbanos. Nós temos aqui um destaque para a questão das artes. Nós temos o TBC. O TBC é Teatro Brasileiro de Comédias. Ou é de comédia? Mas era 1948. Isso aqui foi um impulso, porque o teatro no Brasil, ele caminhou a passos lentos. É a mesma coisa do cinema, que aqui eu já estou vendo, ó, que eu coloquei a Atlântida, que ela desde 1941, e a Companhia Veracruz, de 1943, mas teve vida curta, porque primeiro projetaram um cinema que era estilo Hollywood, e não dava. No Brasil, a inflação altíssima, concorrendo com os filmes americanos ali, Estados Unidos, não teve condições. O teatro foi mais adiante. Mesmo que em 1948, quando inicia o Teatro Brasileiro de Comédia, ele vai mais adiante. Entra na ditadura militar, o teatro vai ser perseguido, vai ser fechado, muitos atores eles vão ser expulsos do Brasil com a ditadura militar. Mas o teatro ele também vem a passos de gato, eu digo a palmo de gato, que é bem curtinho, bem pequenininho. Porque nós vamos ter um teatro no Brasil que tem ali, desde a colonização, com os padres jesuítas, mas era para a evangelização dos índios. Nós vamos ter uma expressão de teatro com Martins Pena, no romantismo, mas era um teatro de costume, representava exatamente o dia a dia no Brasil, era o juiz da paz, essas questões agrárias, rurais. Então, era do dia a dia que acontecia na corte, mas é uma expressão. Inclusive, o livro Memórias Sentimentais de um Sargento de Milícias, do Leonardinho Pataca, nós temos ali um livro que ele pode ser um romance de costumes ou um romance mesmo, ele é uma mistura, porque é o dia a dia da população mais pobre do Rio de Janeiro. Então, o teatro ele vai crescendo, nós vamos ter alguma coisa ali em 1922, já começa a aparecer, mas esse teatro brasileiro de comédia ele já traz uma expressão maior. Só de você pode até não era da minha época não, tá? Também não é assim, né? Sou tão velha assim não, pelo amor de Deus. Então, não vai dizer que eu sou da época do Oscarito, mas eu lembro da época que ele era vivo. Mas ele era muito mais velho, né? Oscarito, Dercy Gonçalves, né? Vocês devem lembrar. Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, uma grande atriz brasileira, morreu aos 95 anos. Fernanda Montenegro, hoje tem 93 anos. Ela é considerada a dama do teatro brasileiro. Então, ela passou por tudo isso. Tem um outro também, Paulo Altran, que é dessa época, só que ele já morreu. Daqui, quem está vivo ainda é a Fernanda Montenegro. Então, nós vamos ver um salto artístico no Brasil, que nós já temos, com a chegada da família real ao Brasil, nós já temos um salto, mas isso vai adiante. Em relação ao cinema, até hoje o cinema brasileiro ele ainda sofre muito. Já foi pior, porque tanto a Companhia Atlântida quanto a Companhia Veracruz foi muito curto, em questão de 5 anos estava falido. Como eu falei, não deu para competir com o filme estrangeiro, até mesmo porque havia mais recursos
em questão da inflação com os filmes estrangeiros do que com aqui no Brasil. Sem contar que o Brasil é eternamente essa valorização do que é de fora e não daqui, o que é da terra. Nós vamos ter época do rádio, foi também muito rápido, mas fez grandes nomes, Emilian Borba, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, inclusive tem uma minissérie na Rede Globo que vai falar sobre a Dalva de Oliveira e o marido dela, que na época brigavam muito, e não teve uma expressão tão grande o marido dela, mas ela teve. E a maioria deles, é claro que eles vão terminar também muito pobres, cantando pelo sertão, pelo Nordeste afora. Gente, por que o reinado da época do rádio foi muito rápido? Porque chegou a televisão. A televisão chegou em 1950, era uma caixinha mágica, não lembro, também não tinha nascido ainda, né? E exatamente isso muda, porque nós vamos ter na televisão a questão da imagem, nós vamos ter a questão do conteúdo, que aí hoje em dia é complicado esse conteúdo, né, da televisão. Nós vamos ter a questão do movimento e nós vamos ter a questão do som. E justamente isso que a televisão produz, mais tarde vai para a poesia, que vai nascer a chamada poesia concreta. A poesia concreta, ela nasce por causa deste momento da televisão. Porque leva para mim, a minha visão é que estragou a poesia, aquilo não é poesia, não gosto. Né? Mas, assim, tem toda uma leitura, eu não sei fazer a leitura, tem toda uma estrutura, né? E tudo mais. Então, essa ideia de economizar palavras, de trabalhar o movimento, de trabalhar o conteúdo, tudo isso na poesia concreta era por causa deste momento na televisão. A televisão muda. E olha, eu pensei que não fosse nunca, ainda tive essa visão, de colocar a televisão abaixo, por terra. Mas, sinceramente, hoje a internet vence. E se a televisão não se cuidar, a internet ela vai ficar para trás. Ela vai ter a mesma finalidade do rádio. Então, ela precisa mudar. O que nós temos de televisão hoje está saturado. E a internet ela ganhou espaço de uma forma grandiosa. Não é à toa que nas competências e habilidades do Enem tem toda essa questão da comunicação com a tecnologia. Está lá. E as questões elas são elaboradas em cima disso. Então a gente já pega uma carona do que vem a poesia concreta, tem muita poesia concreta ali na prova do Enem, justamente porque o Enem ele vai pegando carona do que vai nesse caminhar das novas tecnologias, porque a literatura, a artes, o mundo das artes vai caminhando também. Temos a eleição de Jânio Quadros, Relâmpago, em 1960, não é? E depois, Relâmpago também o tempo que ele ficou, e nós vamos ter... Não foi tão relâmpago, né? Em 1964, a ditadura militar. É esse contexto que nós temos. Então, pós-modernismo, tudo que vem depois do moderno. Características, que essas características elas são importantes. As realizações pessoais. Então, aqui começa a crescer o que nós entendemos por individualismo. Não importa mais o outro, tá bem aqui que eu coloquei. Não importa, a solidariedade humana e o bem-estar social ficou em segundo plano. Se nós pegarmos hoje a literatura contemporânea, eu pergunto, ainda existe solidariedade? Aí, pessoal, vocês podem perceber que na época de pandemia houve toda uma luta em busca da solidariedade. Inclusive, eu sempre achei que poderia ser uma temática de redação essa questão da solidariedade, porque ela vem sendo questionada na literatura.
As pessoas se movimentaram, levaram, e no começo da pandemia, até que levaram muito, depois esqueceram. Porque a solidariedade, ela é momentânea. Tudo bem que ninguém vai sustentar o outro, não é isso. É como a falha nos programas humanitários, do Bolsa Família e tudo mais, porque aqui no Brasil, o brasileiro pensa que um programa como esse é para sustentá-lo para o resto da vida. Então, ele não quer mais trabalhar. E não deve ser isso. Né? Para sair do sufoco, levar a pessoa uma dignidade humana e depois ela caminha por aí. Mas assim, houve esse, olha, eu estou bem, então não foi comigo, está tudo tranquilo, então eu vou continuar. É a mesma coisa em relação às mortes, em relação à Covid. Por que será que mal sai alguma coisa no Brasil, as pessoas estão ali com aqueles memes e tudo mais? Eu um dia desses estava ouvindo uma música, uma paródia, que era assim, ainda não morri, né? Era mais ou menos isso, não lembro bem. Que a Covid veio e tudo mais, eu não, ainda não morri. Aí começa a parodiar em cima das mortes, é uma desgraça, é uma tragédia. Eu lembro que nestas semanas teve um dia que bateu o recorde de mortes. 11 mil mortes no mundo, 11 mil e poucas mortes no mundo. Isso é triste, a morte ela passou a ser banal, porque você ainda não morreu, ainda não tocou na sua vida, ainda não aconteceu contigo, a solidariedade ela é falseada, por isso estou te dizendo, aí você poderia me dizer, ah, não, professora, as pessoas se levantam e ajudam um ao outro, com que interesse? Né? Então, esse bem-estar social, qual é o interesse por trás disso? Época de política, nós já sabemos. Né? Porque hoje em dia eles usam para ganhar política a causa animal, a causa ambiental, a causa da mulher. Por quê? As mulheres estão sendo assassinadas aí, mortas, sofrendo violência, então tá em cima. Então vamos aqui na causa em relação à mulher, em relação à criança. Mas a solidariedade mesmo, ela é questionada. Então, é um sucesso a qualquer custo. É o que nós vemos que já vem desde essa época e que hoje a coisa está muito feia. Então, por exemplo, eu vou ter sucesso na política, então aqui eu sou um protetor de animais. Eu sou um ativista. Como é que isso cresceu tanto, o ativismo? Vocês não se questionam? Eu questiono o papel do ativista. Não é? Será que é um amor mesmo por trás? Tá difícil saber, porque as coisas se misturaram. Então, eu fico assim muito chateada até, por que a pessoa vai fazer o bem e para fazer o bem ela tem que lançar tudo ali nas redes sociais. Gente, eu uso as redes sociais mais para vender o meu produto e eu não minto. Eu vou vender o meu produto, compra quem quiser. Aí eu não trabalho com a questão do marketing. Porque para trabalhar com a questão do marketing, você tem que enganar, tem que ser boazinha, tem que ter uma causa social, isso e aquilo. E não dá. E não dá para vestir colocar uma máscara, que muitos dos nossos autores eles já questionam. Se você pegar o Raimundo Correia, que ele é lá do parnasianismo, se você pegar uma poesia que é Mal Secreto, que cai muito em vestibular, ele vai falar dessa máscara que as pessoas colocam para lidar com o outro. Porque se você fosse ver quem é o verdadeiro homem, você iria se assustar. É isso que deságua neste período aqui do pós-modernismo, que já estou caminhando para a literatura contemporânea. Claro que a literatura contemporânea tem outros fatores, mas que já começa aqui, tudo começa aqui. Aquele poema que o Manuel Bandeira ele tira, que é um poema retirado. Isso aqui está feio. Poema retirado de uma notícia de jornal. Ali, ele pega em pleno modernismo, ele trabalha um poema retirado de uma notícia de jornal, que era um senhor que morava numa favela, Babilônia. Ele desce, bebe, enche a cara e vai e se suicida. Gente, há 100 anos, o Manuel Bandeira falou sobre isso. É a realidade hoje.
suicídio que existe hoje, as crises existenciais, as pessoas não suportam mais a própria vida. Né? Por que acontece isso? Porque a falta de bem-estar social, de solidariedade humana, de olhar para o outro, de sentir a dor do outro, de ser companheiro, de dizer como Drummond falava, vamos de mãos dadas, não existe mais. As pessoas pararam com isso. Então, cada um visa o seu próprio sucesso. Sucesso pessoal a qualquer custo. Olha, o sucesso a qualquer custo é o sucesso individual. É do indivíduo. Automaticamente, eles vão questionar os modelos chamados modernos. Por isso que o nome de pós-modernismo. Então, eles passam a questionar por quê? Embora não tenha, a partir desta literatura, aquela ideia de antropocentrismo e teocentrismo, é uma mistura de estilos, embora já não tenha mais isso, mas uma literatura ela nasce para questionar a outra, porque a história ela vai dando continuidade. A ideia do herói e da heroína também continua. Se nós temos aqui a ideia do herói, é um herói que ele é massacrado pela coletividade. É um herói que ele apresenta problemas sérios, de crises existenciais, até mesmo de questão de ser um mau caráter, de ter defeitos morais, porque a coletividade faz com que essa pessoa tenha defeitos morais, que ele mal sobrevive no dia a dia, que ele tenta, né, que ele, eu digo que ele vai engateando, que ele vai tentando assim rastejar para tentar sobreviver diante das crises impostas a partir desse chamado pós-modernismo. Por isso que muitos autores eles colocam a partir daqui pós-modernismo e não trabalham nem a literatura contemporânea. Eu vejo que já é uma tendência de trabalhar por décadas o pós-modernismo e depois chamar o que é literatura contemporânea para a nossa época, para a nossa década mesmo, ou pelo menos há umas 2, 3 décadas já passadas. Então, há uma tendência a isso. Mas por quê? A partir daqui a coisa ela vai caminhando. Temos também o caminhar da Revolução Industrial. Está passando. Da terceira, hoje nós já vivemos a quarta Revolução Industrial. Isso vai mudar a questão do trabalho, a questão da percepção humana, a questão das crianças. A tecnologia ela muda a criança de hoje. Se você pega o que é a criança de hoje para o que era a criança do Monteiro Lobato, que por mais que o Sítio do Pica-Pau Amarelo tenha muitas críticas em torno dali, mas aquela criança produzida pelo Monteiro Lobato era criança que era criança, que ela brincava com a boneca de pano, fazia um boneco de um sabugo de milho, que ouvia as lendas contadas de geração em geração, que era perpetuado aquilo que o Mário de Andrade faz em Macunaíma, perpetuaram a história, por isso ele se destaca como um rapisodo. Isso aí perdeu, porque chegou a tecnologia, o mundo da globalização, e põe em xeque a cultura do Brasil. Aliás, qualquer cultura. Então, com tudo isso, nós vamos ver que com a chegada da televisão, a matéria ela ganha destaque. Então, a poesia, a literatura, ela também passa a ser destaque. Então, arte e mídia, elas se confundem. Porque tem que acompanhar. A literatura, ela tem que acompanhar. A arte, ela tem que acompanhar. Se você pegar na escultura, a arte acompanhou. Na arquitetura, vê o que é uma arquitetura agora, contemporânea, né? Aquelas grandes arquiteturas. Gente, é uma coisa troncha, né? Troncha. Torta, troncha, né? Então, isso é arte contemporânea. Eu não estou zombando. Né? Uma coisa que é um declive, é um declínio, cai. É arte contemporânea, né? Sustentada ali, às vezes, apenas por lá coloca um suporte, aí sai um monte de coisa daqui. Gente, como que pode, né? Pega ali o MASP, o museu em São Paulo, como é que ele fez ali? Eu não acho bonito, acho feio o MASP. O que tem dentro é legal, né? Que é um museu, mas a estrutura, a arquitetura eu acho feia. Não é bem feia mesmo. Acho feia. Acho Brasília feia. Também aquela arquitetura, aquela coisa toda. Então, se você pega tudo aquilo, mas é gosto. Mas é contemporâneo já. Moderno. Bem moderno. Aí estão me chamando de ignorante, né? Vocês devem estar me chamando de ignorante. Mas é gosto.
né? Tem toda uma estrutura, toda uma arquitetura e tudo mais, magnífico, como aquela coisa se sustenta, mas eu não acho bonito. Enfim, tem tudo isso, né? Então, a experimentação é o princípio norteador. Experimentação parece com a geração de 22, que a geração de 22 também foi um experimentalismo. A poesia ela passou a ser diferente, baseado no cubismo, no dadaísmo, no expressionismo, no surrealismo. Isso é uma espécie de experimentalismo. É como se fosse para um laboratório fazer uma experiência. E isso vem ser trabalhado nas artes. Né? E aqui o que nos chama a atenção é em relação à literatura. Vamos adiante. Outra coisa que nós podemos ver na poesia, os efeitos do capitalismo tardio se evidenciaram na crescente individualização de uma sociedade voltada para o acúmulo de bens e para o consumo estimulado pelos veículos de comunicação de massa. Com certeza, os autores eles vão trabalhar isso. Tem um conto, Bárbara. Eu acho que não sei se é do Murilo Rubião, não lembro, mas eu talvez não tenha condições de trabalhar com vocês. Mas ele coloca a Bárbara que ela é altamente consumista. E isso aparece no físico, porque ela engorda. Ela casa, o marido dela é bem magrinho, bem franzino, quase não aparece. Então, o que acontece? Tudo ela quer. Né? Então, ela quer o quê? Ela quer casar, mas ela quer possuir um navio imenso, um transatlântico. Aí o marido faz o gosto. Depois ela não se satisfaz mais com aquele transatlântico. E quanto mais ela vai querendo, mais ela vai engordando, ela vai ficando imensa. É claro que nós temos um realismo fantástico. Depois ela quer uma árvore que é um baobá, maior que um baobá. Então o marido vai e luta até conseguir. Ela tem um filho e o filho sai mirrado. Porque é a ideia do capitalismo, é o capitalismo que cresce, é o capitalismo selvagem, que ele passa por cima de tudo e de todos. É um capitalismo muito pior do que aquele capitalismo de Paulo Honório construído por Graciliano Ramos. E no final da história, quando tudo acontece, quanto mais ela cresce, mais ela incha, e o marido já ficando franzino e o filho também, ela olha para o céu e ela deseja uma estrela. E termina o conto, o marido olhando a possibilidade de pegar aquela estrela para a Bárbara. Então, a Bárbara, uma personagem, ela vai exemplificar essa ideia do capitalismo acirrado, do capitalismo selvagem, que ele é capaz de engolir tudo e todos. Então, é um capitalismo que, se você olha o Paulo Honório, ele é muito menor em cima do que o mundo se tornou por causa do capitalismo. Outra coisa que nós vamos perceber, que não há obras de arte sem forma. A beleza é um problema de técnica e de forma, isso vai desaguar na poesia concreta. Aqui nós podemos ver o seguinte, que existe uma diferença entre o parnasianismo e o concretismo. Por quê? No parnasianismo, nós temos a arte pela arte. Ele não levava em conta a questão da forma, ou do conteúdo, embora eu discorde que a gente vê conteúdo na poesia. O concretismo, ele tem a forma, ele tem a técnica e ele tem o conteúdo. Mas tem que ter técnica. Então, a obra de arte ela tem que ser pensada. Ela não pode mais ser fruto de, estou inspirado, então vou fazer uma obra de arte. Então, a partir daqui, realmente o mundo ele muda muito os efeitos de todo este processo. Nós temos na poesia a mensagem, temas, motivos poéticos, testemunho crítico da realidade. Olha, em tudo, basta pegar ali o dia a dia do que está acontecendo e transformar em poesia. Aquilo que o Manuel Bandeira já vinha fazendo lá em pleno modernismo, que era um experimentalismo, só que eles não se comparam à geração de 22. Eles dizem que são diferentes da geração de 22 e são diferentes da geração parnasiana, do parnasianismo. Tem. Enquanto o propósito do parnasianismo era a forma pela forma, pelo menos no papel era isso,
na geração aqui concreta, da poesia concreta, vai além. Enquanto a geração 22 queria uma atualização da literatura, eles querem uma crítica da realidade. Então, tudo bem. Sim, e o código é a comunicação de massa. Por quê? Motivado pela televisão. Diferença entre os concretistas e parnasianos, eu já falei. Então, vamos adiante. Projeto literário, só para rever o que eu já falei aqui para vocês. Renovação estética, valorização da técnica de composição, nós vamos ver mais adiante poesia concreta. Primeiramente, vamos trabalhar o João Cabral de Melo Neto, que ele é um construtivista, ele é uma ponte para a poesia concreta, ampliação do poder de significação da palavra no texto, busca de temas relacionados ao social, moral e político, com certeza. E aqui nós vamos ficar em João Cabral de Melo Neto, já voltamos para continuar.